E aí, pessoal, a gente vai começar um novo tópico, né, da disciplina. A gente, até a aula passada, nós falamos como que é o funcionamento, parte conceitual, parte de fontes, uma coisa mais teórica mesmo, pouco prática, mas que é extremamente necessário para a gente entender um pouquinho aí sobre o direito administrativo. A partir de hoje, a gente vai ver uma outra parte que, às vezes, eu fico com um pouquinho de preguiça também nesse tipo de conteúdo que é muito teórico. Mas, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estou falando de experiência. Eu falei isso e vou repetir isso algumas vezes. Se a gente, de fato, entendesse que a maioria do nosso direito está dentro de uma Constituição Federal e que todas as legislações que por aí vêm, né, após, elas estão amparadas principalmente, né, nos pontos norteadores da Constituição Federal, a nossa vida seria tão mais fácil. Porque, às vezes, a gente quer compreender os princípios do processo civil estudando pelo Código de Processo, estudando pelos manuais de processo, mas a gente esquece e a gente nem dá tanto valor assim, na época que a gente está estudando, às vezes, constitucional, principalmente por ser, às vezes, no início do curso de Direito. Eu falo que, às vezes, a gente não tem maturidade para ter algumas matérias no início do curso de Direito. Talvez o professor Júlio, pelas disciplinas que ele oferta, ele também vai compartilhar desse sentimento que eu tenho, que, embora sejam, eu entendo por que faz parte do início, porque são disciplinas basilares, né, do direito, não tem como você avançar o direito sem entender determinados conceitos, mas eles dependem de uma maturidade, né, de estudo, uma maturidade de entendimento, às vezes até de vivência. Tem algumas partes, por exemplo, em filosofia, né? Acho que principalmente filosofia do direito, que eu fui entender na minha vida agora, no final do doutorado, quando eu peguei de fato para ler e peguei um autor e fui entender, nossa, era isso que o professor estava tentando falar para mim o curso inteiro. E por que a gente não tem maturidade para aprender? Mas eu entendo, isso não é uma chamada de atenção e de jeito nenhum. Como é que se diz assim? Cuidado, né? Não é isso. É para vocês pensarem que, às vezes, as dificuldades que a gente tem nessas primeiras matérias são porque são matérias densas e que a gente acha que são fáceis. Então, a gente fala assim, filosofia, sociologia, sei lá, introdução, né? A gente, às vezes, psicologia, a gente tende a falar assim, não, isso aí não vai pegar, não. Não vai pegar. Mas quando vocês forem fazer um mestrado, vocês vão falar assim, meu Deus, era isso. E eu já sabia disso, e não sabia que eu sabia, ou não sabia que era isso que eu tinha que ter estudado, né, durante a faculdade. Então, assim, tenham paciência com essas matérias um pouco mais teóricas, né, mas que são, assim, fundamentos extremamente importantes. Estou falando isso tudo para falar o quê? Que a gente passa, quase todas as disciplinas, a gente passa por, primeiro, né, nos primeiros momentos das disciplinas, para falar sobre os princípios que vão nortear aquela disciplina. Então, os princípios do direito tributário, os princípios do direito administrativo, direito civil, processo civil, processo penal, direito penal e por aí vai, né? Além dos princípios constitucionais que a gente vê no direito constitucional. O que acontece? São aulas que, às vezes, são teóricas, são mais chatas, assim, porque, às vezes, não tem tantos exemplos práticos, mas entendam, pessoal, quando vocês compreendem os princípios, sério, eu estou falando isso, assim, de coração, quando a gente consegue compreender os princípios que se encontram na base do direito que a gente está estudando, tudo fica muito mais fácil, tá? Então, assim, paciência, vai dar certo, tá? Então, assim, primeira coisa que eu queria relembrar, então, só para ficar gravado aqui, o material que eu vou disponibilizar para vocês são as apresentações. Entrem na biblioteca virtual, olhem os livros que estão à disposição de vocês dentro do direito administrativo,
E qualquer dúvida, vocês vão me perguntando, tá bom? Se vocês não conseguirem encontrar, ou então, se não tiver aqueles que estão indicados nas referências bibliográficas, aí a gente vai conversando, tá bom? Nem Mas, acessar a biblioteca eu tô conseguindo. A Yasmin até reclamou. entendi. Mas aí você já tem login sem essas coisas? Então, Ah, antes parecia que assim, era um acesso direto do site mesmo da faculdade. uhum. Não sei o que aconteceu, eles atualizaram, parece que direciona para o site da Saraiva. A gente eu, pelo menos, não consigo acessar. Eu não Era sei, para ser o mesmo Júlio. login, né? Ou É, o e-mail. o professor Eu Roberto até estava coloquei no tentando grupo arrumar lá, esse negócio aí. eu até coloquei no grupo que se caso alguém soubesse como que mexe, né, como que funciona para poder auxiliar, mas ninguém me chamou no privado, ninguém, Né? acho que, não sei se o pessoal não tem acesso também. Eu Aí o também não Roberto disse consegui que vai entrar, levar a não. demanda para Tá. coordenação. O que eu posso fazer, tá? Isso eu estou falando como forma secundária, né? Eu tenho livros digitalizados, livros que eu já comprei, eu não posso disponibilizar o livro para vocês, mas eu posso ir disponibilizando, às vezes, o conteúdo, né? Que a gente estudou, mas a doutrina não são resumos, tá, gente? Porque aí, às vezes, vocês ficam esperando que eu vou mandar resumo e vai esperar lá no final, um dia antes da prova. Não, aí quando vocês acham, são 300 páginas de um assunto. Por quê? Porque um livro de direito administrativo tem 700, 800 páginas. Então, assim, se tiver algum problema, principalmente nesse início, eu posso mandar para vocês, tá bom? Mas assistam às aulas, acompanhem o material assistindo às aulas, que vocês não terão problemas. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que vale a pena sempre mencionar, porque as aulas que são o direcionamento, né? Então, assim, claro que na prova eu vou optar por cobrar coisas que a gente estudou em sala de aula, tá bom? Mas vamos lá, gente. Então, novo conteúdo, nova matéria, que são os princípios aqui da administração pública. A maioria desses princípios vocês já ouviram aí em outras matérias, dentro do curso de Direito, né? Seja em Direito Constitucional, seja em processo, vocês já ouviram a maioria dos princípios que nós vamos falar aqui. No entanto, o nosso enfoque aqui vai ser para a administração pública. Então, ela vai ter um pontinho aqui um pouquinho mais diferente, às vezes, ok? Então, só para atenção. Então, primeira coisa, quais são as funções dos princípios, né? Para que existem os princípios? Como eu já falei, né, todo direito, todo ordenamento jurídico, eles estão embasados, se a gente voltar a falar daquela pirâmide, né, em um fundamento em uma lei que está fundamentada em outra lei, que está fundamentada em outra lei, que está fundamentada em outra lei, que está fundamentada na Constituição e que está fundamentada nos princípios basilares do Estado Democrático de Direito. Ok? Então, se a gente pensar que acima desse ordenamento jurídico, nós temos o fundamento do Estado Democrático de Direito, que está lá no preâmbulo da Constituição, às vezes a gente fica procurando, né, os fundamentos por todo o ordenamento, mas se a gente lê o preâmbulo da Constituição, muita coisa também se resolve, né? Então, o Estado Democrático de Direito. Antes de começar a falar, alguém sabe me falar quem estudou História do Direito comigo? História do Direito? Eu acho que essa turma estudou, não tenho certeza. Deixa eu ver se tem alguém que estudou aqui. Não sei, acho que não sei. Matheus estudou. Tá aí, Matheus? E Matheus, mentira, tá no chat. Você estudou comigo, né? História do Direito. Então, olha só. A gente fala sobre as principais formas de Estado, né? A gente perpassa ali pelos paradigmas estatais e nós falamos o que é um Estado de Direito. Alguém sabe me falar o que é um Estado de Direito? Alguém consegue pensar comigo aqui o que é um Estado de Direito? Estou nem falando da parte do democrático, o que é um Estado de Direito? Eu vou chamar, hein? Para falar para mim, se não for voluntário.
Tem a ver com o poder que o Estado tem, Tatiana? Como que esse poder é estabelecido, Júlio? Dentro da perspectiva daquilo que o Estado vai estabelecer, o conjunto de leis a serem seguidas e serem exercidas dentro daquilo que ele determina como sendo o espaço dessa federação. O que é um Estado de Direito, gente? É um Estado de leis, tá? Basicamente, quando a gente volta lá na história, lá no início do Estado de Direito liberal, né, pós-Revolução Francesa, o que foi exigido, o que começou-se a pensar? Que aquela sociedade precisava de ter direitos individuais bem estabelecidos, mas muito mais do que os próprios direitos, obedecer a determinadas regras, né? Então, eu precisava de um Estado de direito, um Estado de leis. Não só, porque às vezes, eu quero falar isso porque às vezes a gente pensa, dos meus direitos. Sim, né? Os seus direitos individuais, direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade privada e por aí vai. Mas também um Estado em que agora eu tenho que obedecer a determinados regramentos, né? Que vão ser feitas leis. No caso do Estado democrático, por todo o processo democrático que a gente vive, né, que é ir às urnas, votar nos representantes, os representantes, então, vão o quê? Elaborar as leis para que essas leis sejam cumpridas. Então, o Estado de Direito, né, gente, vocês estão vendo isso aqui? O chat no meio da apresentação, assim? Ou não? Não, ou é só o PowerPoint? É só você que vê o chat. Não, então tá bom, porque eu achei que eu tinha compartilhado a tela inteira. Aí eu falei, então eles estão vendo tudo que eu estou mexendo aqui, que é o chat do Matheus aqui, mas estava tudo bem. Então, as funções dos princípios são dar um sustento e estabelecer uma unidade sistemática daquele direito, né? Então, amparados nessa ideia do Estado democrático de direito, o que eu preciso primeiro observar para que eu tenha uma unidade, para que eu tenha um conjunto, uma ordem dentro daquela disciplina, ok? Então, no caso da administração pública, os princípios vão estipular uma unidade sistemática, ou seja, todas as leis que forem feitas relativas à administração pública, elas têm que estar amparadas e sustentadas pelos princípios, tá? Fornecem a pauta substantiva para a atuação, para a ação da administração pública. Quais são os princípios que a administração pública vai ter que observar para ela cumprir bem o papel dela, né? Antes de mais nada, se pode ou se não pode, mas o que eu preciso observar para que a administração pública cumpra o papel que lhe foi proposto ali pela Constituição Federal. Aperfeiçoam e incrementam o controle da administração. Então, são as funções aqui dos princípios da administração pública. Onde esses princípios se encontram? Aqui eu já dei uma margenzinha e falei que existem princípios que estão implícitos e existem princípios explícitos. Implícitos, nós falamos ontem, né? Inclusive, 2 princípios, depois eu volto aqui, deixa eu voltar rapidinho. Que vão estabelecer o regime jurídico administrativo, que é o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. É como se esses 2 princípios estivessem acima até mesmo da Constituição, porque eles não estão escritos, vocês não vão encontrar um artigo específico falando desses princípios, mas eles estão aqui o tempo todo. Toda a lei que se constrói sobre a administração pública, ela vai tentar o quê? Garantir a supremacia do interesse público. E mais do que isso, vai tentar o quê? De forma alguma, dispor do interesse público, até porque, se é público, não é da administração pública, né? A administração pública só vai ser uma gestora. Lembrem disso, vou sempre repetir isso porque é muito importante.
Então, são princípios que a gente chama até de supraprincípios, que estão acima de todos os princípios dentro da administração pública, né? Foi mal, voltei aqui. Enfim. Então, existem princípios que vocês vão encontrar na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 37. Gente, amem o artigo 37. Quando vocês falarem de administração pública, o que vocês têm que saber? Artigo 37 da Constituição Federal. Muito antes de ficar estudando legislação 8666 ou qualquer outra legislação aí sobre específica da administração pública, vocês têm que entender o que é o artigo 37 da Constituição Federal, tá? Então, só continuar. Porém, os princípios da administração pública não estão somente aqui no artigo 37. Eles podem estar esparçados aqui, né, perdidos em outras leis infraconstitucionais, como é o exemplo, né, do artigo 2º da Lei 9.784 de 99. Então, vamos aqui parar para entender e ver aqui o caput desses dois artigos. Um artigo constitucional e o outro infraconstitucional, ok? Vocês estão comigo, gente? Sim, sim. Então tá. Fico vigiando aqui, eu fico passando as telinhas para baixo para cima para ver se alguém dá sinal de vida. Porque é muito ruim. Vocês são livres, tá? A gente está vivendo numa democracia, então vocês são livres, mas que é muito ruim vocês não abrirem as câmeras, é muito ruim. Mas tudo bem, né? A gente respeita e sofre calado, ou não tão calados assim. Mas vamos lá, ler comigo aqui o artigo 37, tá bom? Caput. A administração pública direta e indireta, depois falaremos sobre isso, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? 5 princípios, enche uma mão. 5 princípios que estão previstos na Constituição de forma expressa. Porque eu nem vou falar que democracia gente, não está aqui, mas é óbvio que eu preciso pressupor os princípios democráticos, né, de direito para entender qualquer outro princípio. Mas eu estou expressando que, além daquilo que a gente já tem como padrão, a gente tem que observar a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Observem, pessoal, que eu vou falar sobre isso lá no final, mas deixa eu já introduzir. A eficiência, ela foi introduzida na Constituição Federal, não foi em 88, não. Ela veio numa emenda constitucional de 98, 10 anos depois, para incluir o princípio da eficiência. Então quer dizer que até 1998 a administração pública não precisava ser eficiente. Não era isso, né, gente? A gente pressupunha que a administração pública tinha que ser eficiente, mas a coisa não estava funcionando, então o que eu precisei fazer? Colocar, por meio de emenda constitucional, que a eficiência tem que ser observada, né? Não adianta só o cara lá, o gestor, o administrador público, seguir a lei. Não, ele tem que seguir a lei e tem que fazer bem feito, rápido, célere, né? Oferecer o melhor e com o menor custo, né? Mas foi incluída aqui em 98. Então, a gente tem, a partir de agora, né, de 98 para cá, 5 princípios expressos da administração pública na Constituição Federal. Ok? 5. Nós vamos falar dos 5. Não sei se todos hoje, mas começaremos hoje. Paralelamente a isso, Raíssa, estou falando muito rápido? Tá me acompanhando? Tô. Eu gosto que vocês me acompanhem, tá, gente?
Professora, eu estou perdida, não estou entendendo nada. Volto, eu repito, tá? Para mim é muito importante que o que a gente aprender, a gente aprenda direito, tá bom? Enfim. Porém, nem todos os princípios da administração pública vão estar na Constituição. Às vezes, alguns vão estar em outras leis. E, na Lei 9.784, a gente vai ter lá no artigo 2º, olha só, a administração pública obedecerá, dentre outros, aqui eu já estou falando que existem outros, tá? Os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Quer dizer, houve também uma necessidade em 1999, por alguma razão, né, da lei que vai falar aqui sobre as práticas da administração pública, trazer no artigo 2º os princípios expressos que vão traduzir o que a administração pública precisa estar amparada. Também, não apenas, tá? Então, aqui eu peguei um exemplo da Constituição, que os nossos princípios estão na Constituição, mas também nós vamos ter princípios na própria legislação, tá? Na legislação infraconstitucional, ok? Isso sem contar, né, gente? É contraditório, ok? Sem contar nos princípios fundamentais que vão dirimir todas as outras questões dentro do próprio direito, né? Celeridade, enfim, pensando aqui em outros. Eu trouxe para vocês o artigo 2º completo, não para a gente ficar lendo aqui, mas eu quis trazer especificamente porque vocês poderiam me perguntar, professora, mas é tão difícil quando a gente tenta conceituar esses princípios, não é? Às vezes a gente até acha que entende, razoabilidade, é o cara ser razoável, né? Moralidade, ampla defesa, às vezes a gente até entende, mas a gente não consegue conceituar ou explicar o que são esses princípios. E o que eu quero mostrar para vocês é que, às vezes, a própria lei, a própria legislação, muito mais do que a doutrina, que a gente recorre à doutrina, ela vai explicar o que são esses princípios. Então, aqui, ó, pula o caput e vamos entrar aqui no inciso 1º aqui. Então, parágrafo 8. Nos processos administrativos serão observados os critérios de inciso 1º aqui. Atuação conforme a lei e o direito. Qual é o princípio que eu estou falando? Yasmin? Você está aí, Yasmin? Estou. Então, me fala. Atuação conforme a lei e o direito. Eu estou falando de qual princípio? Atuar conforme a lei. O que você acha? Eu acho. Legalidade. Legalidade. Né? Ei, Yasmin. Tô Pulou. brincando. Demorou, né? Demorou, o Diogo foi lá e falou. Mas fica Yasmin, comigo, Yasmin. Não tem problema, não. Desculpa, porque mais uma vez aqui minha rede não está legal. Desculpa, viu, Yasmin? Não, pode ficar tranquilo, senhor. O Diogo ontem ele foi tentar explicar uma coisa para a gente não entendeu absolutamente nada, né? Por causa da internet dele. Mas, enfim, o que eu estou mostrando olha como é que os incisos basicamente traduzem aquilo que está no caput. Às vezes a gente quer ficar deduzindo as coisas, mas é só a gente ler. Está aqui, ó, na lei. Então, olha só. Atendimento a fins de interesse geral. Yasmin, não é Diogo, Yasmin. Quais são os interesses? Né? Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. O que eu estou falando aqui? Um pouquinho mais difícil esse. Assim. Seria finalidade. Finalidade, né? O princípio do interesse público,
da indisponibilidade do interesse público, que a gente viu da supremacia aqui também do interesse público. Olha esse que legal terceiro, Yasmin. Objetividade no atendimento do interesse público. Objetividade. O que é oposto ao objetivo, né? O que é objetivo e o que é? Subjetivo. Subjetivo. Então, o que eu não quero que a administração pública seja? Ou o que eu quero que ela seja, né? Na realidade. Você não quer que ela seja voltada para a vontade de uma pessoa, mas que busque o bem geral. Então, eu não quero pessoalidade, eu quero impessoalidade. Eu quero que ela seja impessoal, não depende aqui se é X, se é fulano, se é Beltrano, se é o pai de ciclano, né? Eu quero aqui que ela seja objetiva, né? Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades, tá? Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. O que eu estou falando? Moralidade. Eu não precisava falar sobre isso aqui, né? Eu não preciso falar que o gestor público ele tem que agir conforme a moral. Até porque, se a gente for pensar e questionar o que é moral, né? Ainda é outra discussão assim, enorme. Mas, enfim, não preciso nem falar que se espera, né, uma atuação do gestor público à boa-fé, o decoro e os padrões éticos de probidade. Ok? Enfim, peguei aqui só para exemplificar como que, às vezes, a explicação dos princípios vão estar aqui, na própria legislação, tá bom? Por exemplo, inciso 10, xizinho lá. Garantia dos direitos à comunicação, apresentação de alegações finais, produção de provas, interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígios. O que eu estou falando? Ampla defesa, contraditório, publicidade, tá bom? Então, observem, tenham o cuidado de ler a legislação seca, porque muitas vezes a doutrina só está interpretando o que já está na legislação, tá bom? Então, atentem-se a isso. Ok, pessoal? Querem comentar alguma coisa? Muito bom. Então, vamos lá. Então, pessoal, voltando agora para o artigo 37 da Constituição, porque nossa aula ela vai explorar esses 5 princípios aqui, né? Que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembrando que Emenda Constitucional 19 de 1998, tá? Não significa, volto a dizer, que não tinha que ter eficiência antes, mas é porque houve uma necessidade de incluir isso na Constituição Federal. Vamos lá. Esse princípio, eu sempre dou uma palhinha nele em aulas, porque eu acho o máximo o princípio da legalidade dentro da administração pública, né? Mas vamos lá. Então, falei sobre o Estado de Direitos, né? Quando surgiu esse Estado de Direito, o que a gente teve? Uma vinculação à atuação do poder público, seja ela administrativa, na hora de fazer leis, legislativa, ou judicial, ou seja, né, os 3 poderes aqui, que vão fundamentar esse Estado democrático de direito. Ele vai fazer o quê, então? Né? À medida que a lei ela é elaborada pelo povo, por meio de seus representantes, seu conteúdo acaba por limitar a atuação estatal. O que eu estou falando, gente? Se eu fui nas urnas, votei numa pessoa, para essa pessoa me representar na Câmara dos Deputados e também, né, representar o Estado ali no Senado, para fazer as leis que vão reger o meu Estado, eu quero que o meu administrador público se atenha a elas. Ok? Então, o Estado de Direito, que é aquilo que a gente está falando, né, é muito mais do que só o meu direito, né? O Estado que as pessoas têm direito, não. É uma lei que
tem que ser observada, uma lei que agora vai ser para todo mundo, para mim, para você, e também para o Estado, para os administradores deste Estado, tá bom? Então, o princípio da legalidade, ele vai surgir aqui, em que ele vai garantir, sim, os direitos individuais, combinado? Mas vai também limitar a atuação estatal. Então, a administração pública, ela vai agir quando? Quando a lei autorizar. Ela não tem que agir o tempo todo, senão não seria uma democracia mais, poderia ser até um regime ditatorial. Imagina, se toda hora que a administração pública pensar, né, os administradores públicos, ou seja, o executivo, né, os membros do poder executivo, eles não gostarem de alguma coisa e quiser fazer da cabeça deles, não é isso que a gente espera. A gente quer que a administração ela haja quando a lei autorizar, né? Quando ela deve agir, dentro dos limites que essa lei estabelecer, seguindo o procedimento que a lei exigir. Ok? Então, o que acontece? O princípio da legalidade, basicamente e eu falei isso aqui no primeiro dia de aula, quando para nós, cidadãos comuns, a gente só não pode fazer aquilo que está proibido na lei, né? Tudo que não é proibido me é permitido, né? Seria mais ou menos por aí. A administração pública, não. A administração pública, ela só vai fazer quando a lei permitir. Ela não pode ir além do poder que foi lhe dado na Constituição. E, obviamente, quando eu falo de Constituição, eu estou falando nas leis, nos regramentos que estão em conformidade com a Constituição Federal. Tá bom? Ok? Princípio da legalidade, gente, é super importante, super cobrado, super, assim, utilizado, tá bom? Então, ele normalmente, ele é dividido de duas formas. Quando a gente fala da supremacia da lei, ou seja, primeira coisa que eu tenho que observar, a lei, né? Então, o que é a supremacia da lei? Representa uma limitação à atuação da administração na medida em que ela não pode contrariar o disposto em lei. Ela não pode fazer aquilo que está diferente da lei. Mesmo se o gestor público não concordar, mesmo se o presidente não concordar, mesmo se o governador, o prefeito não concordar, mesmo se o agente que está ali atendendo o público, né, dentro da administração pública, não concordar, ele tem que fazer o que a lei manda, ok? Que é o exemplo que eu dei para vocês, que às vezes você solicita um benefício lá do INSS, não é isso? O cara fala, meu filho, eu entendo que você trabalhou a vida inteira e que seu empregador não recolheu aqui suas contribuições previdenciárias, mas aqui tal, não sei o quê, eu não posso te dar o benefício. A gente já sabe, entrando aqui em direito previdenciário, que o fato do meu empregador não recolher, isso não pode me prejudicar enquanto empregado, né? Imagina, eu trabalhei 30 anos numa empresa, chego lá, no final, achando que eu trabalhei para aposentar, aí eu chego lá e descubro que o meu empregador nunca recolheu o meu INSS. Já pararam para pensar? Não importa, né? O INSS que entre com uma ação contra a minha empresa e que vai exigir dela aqui os recolhimentos previdenciários. Mas eu tenho direito de me aposentar. Agora, o INSS pode negar, porque ele vai entrar no sistema dele e vai falar, minha filha, ó, não tem contribuição sua aqui não, você tem 0 anos trabalhados. Aí, obviamente, que isso vai ser uma questão que provavelmente vai acabar no judiciário, né? Infelizmente. Usei vários advérbios de modo aqui, né? Infelizmente. Já até esqueci quais que eu falei, mas eu falei tanto de mente aqui agora. Mas, enfim. E o princípio da reserva legal? Condiciona a validade do ato administrativo à prévia autorização legal. Então, dentro desse princípio, que é o princípio da legalidade, a gente ainda encontra o princípio da supremacia da lei, que vai autorizar a administração pública a agir, ela não vai poder contrariar
o que está na lei, porque o que vale é a lei, e eu ainda tenho um subprincípio, né? Que é o princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal, então, vai validar o ato administrativo somente se ele estiver previsto em lei. Né? Então, vamos supor, o presidente, sei lá, estou falando presidente, mas para qualquer gestor aí da administração pública. Se ele, da cabeça dele, ele faz um ato que não está autorizado pela legislação, esse ato não é válido, ele não tem validade. Porque na administração pública a gente tem o princípio da reserva legal. Eu só posso fazer aquilo que está autorizado. O meu ato só vai ser válido se for autorizado em lei. Senão, nem validade ele tem. Tá bom? Alguns autores vão falar o seguinte, que são princípios que você encontra em outros locais da Constituição Federal que podem ser subentendidos do princípio da legalidade. Outros autores vão entender que esses princípios, na verdade, eles derivam do princípio da legalidade, tá bom? Então, só observem isso. Exceções. Tá? Gente, né? É difícil a gente falar de direito e não falar de exceção, né? Porque quase tudo no direito a gente começa e tem que apresentar uma exceção. A princípio, vai valer para todos os atos da administração pública. Existem alguns momentos em que eu vou poder contrariar o princípio da legalidade? Olha que pergunta difícil e capciosa, né? Será que em algum momento eu vou poder contrariar, né? A administração pública vai contrariar o princípio da legalidade? Já pararam para pensar nisso? Bom, a resposta está ali no quadrinho, né? Em quais momentos que vão ser esses? Apenas quando o presidente da República vai lá e edita uma medida provisória, ok? Quando é necessário decretar um estado de defesa, eu vou falar, tá? O que é? Um estado de defesa. E quando é necessário decretar um estado de sítio. Tá bom? Bom, vamos começar pelo mais fácil aqui, que é o comum, o que a gente ouve falar o tempo todo. Medida provisória. Quando que o presidente ele edita uma medida provisória? Quando ele acha que tem alguma urgência de fazer determinada matéria, e essa matéria ela só é possível durante o prazo de vigência da medida provisória. Que no Brasil é quantos dias? Thaís. Tá aí quietinha. Oi, tô aqui, professora. Ei, Thaís, me conta aqui. Medida provisória vale por quantos dias? Ai, eu não lembro. Não consegue lembrar? Toda hora sai uma medida provisória aí do presidente. As medidas provisórias, gente, são atos do presidente da República e apenas, tá? Quando há algum caso de extrema relevância, que é necessário fazer alguma coisa, mas vamos dizer assim, que pela urgência, o Congresso Nacional não conseguiria editar uma lei sobre aquilo. Então, ela vai ter força de lei pelo tempo que ela for vigente, que é de 120 dias. No entanto, se o Congresso Nacional não converter essa medida provisória em lei, o que vai acontecer? Perde eficácia, né? Mas o presidente da República ele tem um ato que chama medida provisória, que ele pode editar sem estar amparado em lei. Então, por exemplo, se o presidente da República virar e fazer uma medida provisória, como teve várias, né? Assim, tanto em relação
aos valores, vocês lembram de benefício, quanto agora também da pandemia, do auxílio, que primeiro foi feito por meio de medida provisória, para ser confirmado ou não pelo Congresso Nacional. Então, por exemplo, o presidente vira e fala assim, olha, a partir de amanhã, eu quero que todos os adolescentes ganhem uma verba de R$100 chamada, auxílio livros, tá? Isso não está amparado na lei. A administração pública não tem que obedecer aquilo que está amparado em lei, mas ele tem esse caso de exceção, essa excepcionalidade, que vai se dar pela urgência, ok? Lembrando que lá no artigo 62, que vai falar sobre o processo legislativo, deixa eu mostrar. Processo legislativo vai falar sobre essa conversão. Aí eu vou propor que o Congresso Nacional avalie se essa medida vai ser convertida ou não em lei, tá bom? Beleza, isso aqui pode falar. Tudo bem. Aqui é um dos caminhos que a administração pública ela fere a legalidade. Mas como a medida provisória ela tem um status de lei, né? Ela tem o poder de lei, ela, querendo ou não, ela agindo por medida provisória, ela continua na legalidade. Diogo, então. Por mais que seja provisório. Beleza, entendi exatamente o que você falou. A medida provisória, ela passa a valer como uma lei. Ou seja, se está lá na medida provisória, a pessoa vai ter que obedecer como se lei fosse. Concordo com você. Mas eu quero que você vá num pensamento anterior à própria edição da medida provisória. O que autoriza, qual é a legalidade no ato do presidente em fazer alguma determinação, alguma medida que não se encontra amparada na lei? Porque não tem, a medida provisória sai da cabeça dele. A única coisa que eu tenho que saber, na verdade, né, que ele vai ter que justificar a criação da medida provisória, porque ele vai ter que falar que ela é urgente por causa disso, né? Por exemplo, por meio de medida provisória, eu estou estabelecendo o auxílio emergencial, né? Que foi feito por medida provisória, se não me engano, acho que foi. Por quê? Porque não se tinha uma previsão legal falando que pessoas em situação de vulnerabilidade por causa de alguma calamidade na saúde pública teriam o direito a receber tanto. Mas foi uma medida que o governo fez, você concorda? Então, o ato, tá? Eu quero que vocês vão antes. O ato do presidente da República, ele não está amparado na legalidade. Tá. Poderíamos falar que ele está amparado, sim, na legalidade, se a gente for pelo artigo de lei que permite ele criar medidas provisórias, né? Mas é como se fosse o assunto propriamente dito ali da medida provisória. Deu para entender? Difícil. Mas é isso aí. Mas essa é a função da exceção, né? Essa é a função da exceção. Deu sim. Porque a exceção, ela quebra a modalidade. Porque na realidade, sim, óbvio que existe a modalidade medida provisória. Isso aí está lá na legislação. Previsto. Mas o que vai ser tratado nessa medida provisória, não. Até porque se já tivesse lei tratando desse assunto, eu não precisaria editar uma medida provisória, tá? Como o próprio nome fala. As outras duas exceções, elas já, assim, não é que elas não fazem sentido, tá, gente? Elas fazem sentido porque, num Estado democrático de direito, eu preciso pensar que, caso seja necessária, elas estão lá, previstas. Mas, ultimamente, há muitos anos, a gente não se utilizou dessa possibilidade, que é o estado de defesa e o estado de sítio.
tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio, eles estão previstos na Constituição Federal, né? Que o estado de defesa pode ser decretado, falando do estado de defesa primeiro, tá? Ele é decretado pelo presidente da República. A única pessoa que pode falar que o Brasil está agora no estado de defesa é o presidente da República, depois de ouvir o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, tá? Ele pode falar, mas ele tem que primeiro ouvir ali as deliberações do Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. E esse ato, né? Essa decretação desse estado de defesa, vocês já devem ter estudado isso aí em algum direito constitucional, mas como eu não tenho certeza, às vezes vocês ainda vão estudar, estou só adiantando aqui. Como é que fala? No estado de defesa, então, o que acontece? Eu tenho alguma coisa que está colocando em xeque a ordem pública, a paz social, né? Alguma instabilidade, seja alguma instabilidade institucional ou, enfim, alguma outra calamidade aí que coloque em risco aqui até o próprio Estado democrático. Então, o que acontece, gente? É um remédio que a gente tem na Constituição que, em tese, ele existe para proteger a democracia. E, às vezes, as más interpretações sugerem que o estado de defesa e estado de sítio é o que a gente tem de vulnerável na nossa Constituição, que a qualquer momento a nossa democracia pode ser, né, chutada aqui, porque existem essa previsão na Constituição desses dois estados, de defesa e estado de sítio, tá? Mas não, na realidade, a gente tem essa previsão, porque pode ser que aconteça alguma calamidade pública de grandes, né, assim, proporções que vão colocar em xeque a instituição, né, assim, do próprio Brasil? Pode. Então, eu preciso ter essa previsão legal. No caso do estado de defesa, eu posso adotar algumas medidas. Por exemplo, eu posso fazer coisas que estão contra aqui a nossa democracia comum, né? É porque é difícil de falar sobre esse assunto, porque a gente também está num momento, às vezes, delicado, que tudo que a gente fala, às vezes, sugere algum outro tipo de informação, mas não é, tá? Eu estou querendo falar o seguinte, isso aqui é uma previsão constitucional, estado de sítio, estado de defesa, estado de sítio. Não, nunca foi usado depois, mas, enfim, tá lá, porque vai que, né? Então, só para a gente pensar. Então, olha só, o estado de defesa, então, ele vai ser decretado pelo presidente da República, mas antes ele tem que obrigatoriamente ouvir o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional para poder restabelecer essa ordem pública que foi ameaçada de alguma forma, beleza? Dentre as medidas que a Constituição admite como possível ser adotada no estado de defesa são, olha que louco, a restrição de direitos de reunião, ainda que exercida no seio de associações, sigilo de correspondência e sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Então, vamos pensar num ato terrorista para ser uma coisa bem maluca aqui, tá? Então, vamos supor que a gente está em eminente aqui possibilidade de sofrer algum ato terrorista contra o Brasil. É justo que eu possa ir contra a minha lei e determinar missões que quebrem o sigilo de comunicação telefônica? O que vocês acham? É justo. Problema é exceção. Né? Problema é exceção. É exceção. Né? Problema é exceção. Não vai ser quando o presidente acha da cabeça dele, ou o juiz da cabeça dele, querer quebrar esse tipo de sigilo de correspondente de telefone, ou, na verdade, telegráfica ou telefônica, que fala na Constituição Federal, e o sigilo de correspondência.
e reuniões, porque, por exemplo, vai que essas reuniões estão saindo aí de dentro de alguma associação, né, que está colocando em risco aí a democracia, a própria instituição democrática no Brasil. Agora, o estado de sítio é pior ainda, né? Por quê? O estado de sítio, ele é decretado pelo presidente da República, é muito poder que o presidente da República tem, né? Se a gente parar para pensar. Ele tem que ser ouvido também, tanto o Conselho da República quanto o Conselho da Defesa Nacional, mas nesse caso, o estado de sítio, ele tem que ter autorização do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que autorizar o presidente da República a decretar o estado de sítio. E aí vão outras coisas, tá? Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida durante o estado de defesa. Então, primeiro eu entrei no estado de defesa, não rolou, aí eu preciso de algo mais intenso ainda. Então, a gente decreta o estado de sítio. Primeiro eu tenho que ter tido o estado de defesa. E o Congresso Nacional confirmar que é isso mesmo e autorizar, então, a decretação do estado de sítio. Olha como é que tem que estar consoante o poder legislativo com o poder executivo. E aí, Júlia, até lembrando daquela conversa que a gente falou sobre o ativismo judicial, que aí eu voltando a falar sobre a questão da tríade mesmo, né? Dos 3 poderes. Olha como é que é importante. Beleza, o presidente ele até pode decretar o estado de sítio, mas antes o estado já tem que ter sido um estado de defesa e ainda assim o Congresso Nacional autorizar o estado de sítio, que foi o que aconteceu antes da ditadura, né? Aí, obviamente, que a gente não está amparado aqui na nossa Constituição de 88, mas na Constituição anterior tinha essa previsão, que a ditadura ela foi uma medida necessária ali contra o comunismo, né? Afinal, todo mundo, né? Esse comunismo, ele o tempo todo ele ameaça, né, gente? Mas a gente nunca viu o tal do comunismo, mas ele sempre está ameaçando, né, a democracia do Brasil. Marxistamente falando, ele nunca existiu. Nem se fala que ele nunca existiu, né? Mas eu estou falando assim, a gente tem tanto medo, né, do tal do comunismo, e se o comunismo voltar, ou voltar, né? Se ele voltar. Não sei se vocês sabem disso, mas o Stalin criou um conceito que é o conceito de inimigo objetivo. Ele fala assim, ó, quando tiver muito ruim, você arruma um inimigo objetivo. Entendi. Na Alemanha, o inimigo objetivo era o judeu. Então, eu não queria saber por que é o judeu, vamos detonar com o judeu. Né? Nessa condição que você está falando aí, é a perspectiva do comunismo. Se você pensar, o comunismo vai nascer naquela ida de 22, né? Quando você tem a Semana de Arte Moderna, né? Toda a configuração. Júlio, mas mesmo assim, olha a diferença. Ter pessoas que têm ideologia comunista é uma coisa. Falar que o comunismo está colocando em risco comedor de criancinha. Democracia, né? Eu nunca vi esse tal de comunismo e a gente tem tanto medo dele o tempo todo. Alguém fala aí que é o comunismo, que eu não vou me vacinar, porque senão é o comunismo, né? Porque o comunismo, porque eu vou virar comunista, não sei o quê. Então, assim, gente, vamos... Né? Eu falo isso mais para a gente pensar mesmo, tá, gente? Eu estou cutucando vocês, independente, volto a falar, independente de posicionamentos políticos. Estou cutucando para a gente tentar entender. Mas por que eu falei isso? Vamos supor, né, que tem aqui algum ato que está colocando em risco aqui a nossa democracia. De fato, um ato comunista, né? Então, eu tenho medidas dentro da minha Constituição Federal, de fato, um ato comunista ou, de fato, um ato fascista, para ambos os lados, né? Então, eu tenho um mecanismo aqui na minha Constituição Federal para proteger a minha democracia. Não é que vai ser utilizado para, mas é para proteção. O que acontece é que, antes do golpe de 64, na verdade, foi isso. Eu preciso aqui intervir, tá, galera? Porque, na verdade, a gente está com medo aí desse tal do comunismo que está assombrando aqui. Então, o militarismo vai assumir, né? Os militares vão assumir temporariamente. No caso, foi uma temporalidade de 20 anos, mas temporariamente nós vamos assumir
né, o poder executivo aqui. Enfim, mas vamos voltar a falar do estado de sítio. Então, o estado de sítio já aconteceu o estado de defesa, o Congresso autorizou, e aí o presidente ele decreta o estado de sítio, que aí, nesse caso, por exemplo, eu estou entrando em guerra com algum país, né? Eu declarei guerra, ou defesa de guerra, né? Se algum país também decretar guerra contra mim, aí eu posso decretar o estado de sítio. E aqui, alguns direitos individuais também vão ser suprimidos. Olha que interessante. Uhum. Obrigação de permanência em localidade determinada, né? Você não pode ir e vir, né? Mudar de cidade, mudar de estado. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo de comunicações, prestação de informações e liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei, né? Porque eu tenho até então uma lei, né? Uma lei que me permite, que me dá aqui as garantias, e eu posso suspender também a liberdade de reunião, etc. São direitos constitucionalmente previstos que eu vou suprimir em decorrência do meu estado de sítio, tá? Então, quando eu falo de exceções, é porque elas têm que ser vistas como exceções. Então, são exceções ao princípio da legalidade, para quê? Para estabelecer um regime ditatorial, quando um cara bem entender? Óbvio que não, mas é justamente para resguardar a minha democracia e cuidar da minha democracia. Isso nunca foi utilizado depois de 88, tá? Depois da Constituição, isso nunca foi utilizado. Mas a gente não sabe, né, o que está por vir no mundo, então existe isso aí. Então, eu coloquei aqui, eu só estou explicando aqui brevemente, não vou ficar entrando aqui nesse assunto, que é um assunto longo, né, que pode gerar várias discussões, mas vocês devem ter estudado ou estudarão em direito constitucional isso aí, tá? Então, o mais importante aqui, o que a gente vê no dia a dia, são as medidas provisórias, que não precisa necessariamente estar amparadas em lei, para poder, então, surtir efeitos dentro do nosso estado. Ok, gente? Uhum. Alguém ficou com dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Ô, Tatiana, existe alguma alteração nesse prazo de vigência da medida provisória? Por quê? Algum decréscimo ou algum acréscimo? Ou 120 é o limite? A medida provisória, se ela, por exemplo, poderia ser renovada? Não, se ela pode ser estendida ou se ela pode ser diminuída. Acho que não. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Eu vou jogar aqui, dar um Google aqui, ó. Eu não sei se essa... Quer ver? A Câmara aprova que... Não, tem nada a ver. Peraí. Realmente, eu acho que não. Na verdade, gente, vou até corrigir, porque eu li aqui, ó. O prazo é 60 dias. Ele é renovável por mais 60 dias. Então, quando eu coloquei 120 dias, é porque são 120 dias no máximo, tá? Ok? E aí o processo legislativo, se ela não for aprovada no prazo de 45 dias contados da sua publicação, a Casa Legislativa que se encontrar, seja na Câmara ou no Senado, ela vai perder validade, tá? Só deu um Google aqui para olhar isso. Então, é 60 dias mais 60 dias. Ok? Ok. Mais alguma dúvida, gente, sobre o princípio da legalidade aqui? É fácil, né? Eu acho, assim, que isso aqui a gente consegue deduzir, mas eu quero que vocês entendam a importância dessas deduções, assim, de entender, de ir lá no fundo dos princípios, né? Porque, às vezes, a gente lida com algumas partes do direito tão, assim... en passant, às vezes, são coisas tão importantes, né? Dá para ir mais um ou vocês estão muito cansados? De verdade. Silêncio para mim é ok. Bora. Então, vamos continuar. Então, olha só.
Vamos partir agora para o segundo princípio, tá? Princípio da impessoalidade. Essa ordem, pessoal, é a ordem que a gente tem dentro da própria Constituição. Dentro da própria Constituição, tá? Por isso que eu estou optando por essa ordem, mas não necessariamente vocês vão encontrar essa mesma ordem em todos os livros. Às vezes, em um livro ou em outro, vocês vão encontrar aí alguma diferença, até de privilégio em um ou outro princípio, beleza? Mas vamos lá. O princípio da impessoalidade, então, a gente pode perceber aqui 3 grandes facetas, tá? Antes de mais nada, a impessoalidade, ela se destina para quê? Para justamente eu não fazer o quê? Individualizar as pessoas, né? Então, os agentes públicos, eles devem, de forma impessoal, né? Sem olhar a quem, cumprir a lei, né? Então, não tem nada daquilo, como é que é aquele ditado que eles falam? Aos amigos, como é? Aos inimigos a lei? Como é que era, gente? Amigos da misericórdia, os inimigos da lei. Não é assim? É. Não, Thomas Hobbes. Aos amigos Hobbes tudo, e Maquiavel. Né? Então é isso aí. Por quê? Porque a gente tem a sensação, né, que quem tem que cumprir a lei são só as pessoas inimigas do Estado. Às vezes a legislação, igual, por exemplo, a própria legislação tributária, administrativa, ela é tão difícil, ela é tão cruel, por exemplo, para os pequenos empresários, que a gente fala, né, nossa, a pessoa fala, se eu tiver que cumprir todas as leis, se eu vai pagar todos os impostos, eu não vou durar um mês, né? Mas não, todo mundo tem que cumprir aqui o que a lei determina, né? Mas, enfim, voltando aqui, dentro da impessoalidade, os agentes públicos, então, têm que fazer a lei não importa a quem, né? Então, eles vão cumprir a lei de ofício, mesmo que em virtude das suas convicções políticas e religiosas, ideológicas, considerem a norma injusta. Então, o cara tá lá e fala, cara, essa norma é muito injusta, mas eu preciso de fazer dessa forma, tá? Então, é isso que a gente espera da administração pública. Por quê? A gente vai ter a faceta da finalidade pública daquela lei, da isonomia e da imputação de responsabilidade ao órgão, tá? Ou entidade, órgão ou entidade dos atos praticados pelos servidores. Não é o servidor público necessariamente que vai ter responsabilidade no ato dele, né? Mas é aquele órgão. Então, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, do promotor de justiça, né? O promotor, ele está ali como representante do órgão, do Ministério Público, né? Então, é importante também a gente perceber isso. E na legislação pública, foi a prefeitura que negou. Já pararam para pensar nisso? Né? A prefeitura, né? Foi a secretaria, sei lá, da habitação, não sei, que negou determinado pedido. Mas vamos lá. Então, primeira coisa, finalidade pública, né? O que eu vou pensar nessa acepção da finalidade pública? Quais são os fins públicos? O Júlio está mandando no site, no chat aqui. Aos amigos, os favores, aos inimigos, a lei, ou os amigos todos, aos inimigos, a lei? Era mais ou menos isso que eu lembrava. Aos amigos tudo, né? Mas, enfim, qual é a finalidade, né, daquela legislação? Ou daquele ato, ou das coisas que a administração pública tem que fazer? Os fins públicos, né, na forma estabelecida aqui em lei, eles devem ser cumpridos, independente de quem exerce a função pública e independente de quem vai ser também o administrado que vai ter que cumprir ou deixar, né, de fazer ou fazer aquela determinação, tá bom? Então, aqui a ideia é o quê? Para que existe a lei? Para cuidar dos bens públicos. Então, qual é a finalidade? Qual é a finalidade pública? Tá bom? Eu tenho que pensar na finalidade pública. Não pode rolar desvio de finalidade, né? Então, assim, eu não posso
satisfazer o interesse do meu amigo, né? E esquecer aqui do interesse público. Isso é um desvio de finalidade, tá bom? Então, finalidade pública. Isonomia. Não importa a pessoa que você está relacionando, que está se relacionando com a administração. O tratamento vai ser isonômico. Pode ser para o Papa, para o presidente ou para qualquer pessoa. As pessoas deveriam aqui ter o mesmo tratamento. Ok? E a imputação ao órgão ou, aqui faltou ou, entidade administrativa dos atos praticados pelos seus servidores, é porque aqui não é necessariamente aquele agente, o servidor público que vai ser responsabilizado. Óbvio, né, gente? Dentro de um amparo aqui, amparado pela boa-fé. Se tiver má-fé, se a coisa já se constitui um crime, aí é diferente, tá? Mas dentro aqui de uma razoabilidade, os atos praticados pelos funcionários da prefeitura são de responsabilidades da prefeitura, tá bom? Então, ou é o órgão ou a entidade administrativa dos atos praticados pelos seus servidores, tá bom? Enfim, aí aqui, só porque eu coloquei aqui o parágrafo primeiro, mas é porque no princípio da isonomia, só para comentar aqui com vocês, quem que pode, por exemplo, participar de processos de licitação? Qualquer empresa que respeite e que tenha aqueles requisitos necessários. Mas qualquer empresa. Então, a ideia é justamente eu ter licitação para eu não contratar empresas que vão trabalhar para a administração pública de forma pessoal. Aí eu estou respeitando o princípio da impessoalidade. Quando eu faço concurso público, é para isso, né? Para que a contratação ela seja impessoal. Quando teve aquela súmula vinculante, né? Súmula vinculante número 13, de vedação ao nepotismo, para eu não poder contratar meus parentes para que seja do meu gabinete. Por quê? Porque eu preciso da impessoalidade, ok? Enfim, então eu tô falando que como que a gente observa esse princípio na prática, né? A gente consegue observar na prática de várias formas, ok? Enfim, só para finalizar aqui, imputação ao órgão ou entidade administrativa dos atos praticados por servidores. Então, olha só, aqui eu coloquei o parágrafo 1º, lá do artigo 37, que vai falar sobre a publicidade dos atos, né? Programas, obras, serviços e campanhas de governo. Antigamente, hoje já não acontece isso, mas antigamente a gente sempre associou ao prefeito X ou ao prefeito Y a construção de escolas. Ok? Isso é necessário acabar, porque eu não posso utilizar a administração pública e os recursos da administração pública para me promover. Por quê? O ato feito, ele tem que ser impessoal. Então, essa publicidade, olha como é que é interessante. Ela parou, ela foi necessária, inclusive, constar o quê? Não pode constar nomes, símbolos de partido, imagens que caracterizam algum tipo de promoção pessoal daquela pessoa, né, que foi responsável pela construção de uma escola, pela construção de um posto de saúde, enfim, governador fulano de tal que construiu, né? Não. Eu preciso, na verdade, ter uma identidade comum e impessoal, ou seja, a Prefeitura de Contagem vem trabalhando para promover uma melhoria entendeu? Então, além disso, tem que ter um caráter educativo, informativo, de orientação social, e não pode constar os nomes das pessoas. Então, a todo momento que a gente perceber que aquela propaganda tenta levantar uma pessoa específica, um agente público específico, isso aí também vai contra o princípio da impessoalidade. Ok? Deu para entender aí?
Deu, gente? Deu. É porque eu falar, o silêncio é um sim ou é um não, né? Então, beleza, gente. Acho que agora deu, porque eu não vou conseguir falar do outro princípio aqui, mas na próxima aula a gente fala sobre a moralidade, ok? Combinado? Fica parado aí e eu já posto no YouTube para aquelas pessoas que precisarem. Combinado? Ok.